Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma parte da série Desvendando o que está por trás do espírito da mentira e do orgulho. Vamos falar com Deus para que Deus venha iluminar cada um de nós para entendermos o que está escrito na sua palavra sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Nos colocamos diante de Ti, meu Deus, para difundir, para expressar a verdade da Tua palavra. Nos ensina que o Senhor Espírito Santo venha nos dar o discernimento, guiar as palavras do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje, sexta-feira, dando continuidade a essa série, desvendando o que está por trás do espírito da mentira e do orgulho. E nessa sexta parte, nós vamos falar sobre Satanás, o mestre do engano. Começou nele e ele é o pai da mentira, assim como está escrito em João capítulo 8, versículo 44, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos algumas anotações aqui. Gostaríamos de falar para depois entrar no texto principal. Iremos ser breve, será muito sucinta essa meditação. Olha só, diz o seguinte: uma realidade itinerante, incessante de um ser espiritual do mal. Está escrito em Efésios 6:12, que ele habita nos ares com os seus demônios, atuando de forma espiritual na mente e no mundo físico onde nós vivemos. Que não brinca com quem vive na desobediência a Deus. Lucifer se tornou Satanás. Então está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 15. Você vai confirmar isso que está escrito. E agora vamos ler o texto principal, que é só um versículo. No Novo Testamento, pegue sua Bíblia em mãos aí e confira. Novo Testamento, segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Lucifer, Paulo falando que estava com cuidado daqueles servos que serviam a Deus, de não ser enganado, ser corrompido por seu sentido e se desviasse da simplicidade de Cristo. É assim que o diabo trabalha. É assim que o mestre do engano trabalha. Ele embute suas meias verdades no meio até do povo de Deus para desvirtuar a verdade de Deus. Foi assim que ele fez no início com Eva. Quando Deus deu a ordem a Adão, com certeza ela ficou ciente dessa ordem, que poderia comer de todos os frutos que estavam ali com eles, onde eles conviviam. Mas de um fruto não poderia comer. E foi exatamente o que o diabo fez. Não, pode comer, você não vai morrer não, você vai ficar semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. E é assim que acontece. O diabo, ele
entra na mente da pessoa com as suas vozes de engano, desvirtuando a palavra de Deus. E é uma necessidade vital de você examinar as Escrituras e pedir a Deus o discernimento para não dar ouvido a qualquer palavra que seja falada, mesmo que seja da palavra de Deus. Mas você tem que comparar aquilo que está sendo falado e o que está vindo à sua mente, se aquilo ali bate com a vontade de Deus, se está indo de encontro a alguma verdade de Deus. Se está indo de encontro, então é Satanás que está por trás disso, enganando, desvirtuando a verdade de Deus. Olha só o que anotamos aqui. Ele trabalha colocando pensamentos sedutores na mente. Ele já existe há milhões de anos. Veja só, Satanás, que era Lucifer, um dos anjos de luz que habitava lá no céu, ele já existe há milhões de anos. Então ele sabe tudo sobre o céu, ele sabe tudo sobre a palavra de Deus, ele tem conhecimento de tudo, ele conhece a vida mais do que nós. Então nós não devemos brincar com ele, não devemos brincar com o seguir a palavra de Deus, porque ele quer só um pequeno vacilo, meu, seu e nosso, para sair da vontade de Deus ou dar ouvidos às meias mentiras dele e ele enganar e nos engoldar com o pecado. Então é isso que ele faz. Muitas pessoas ignoram, que pensam que o diabo não tem poder de enganar, que ele não existe, que ele não tem poder de atuar aqui no mundo físico. Engana-se quem assim pensa. Ele é um ser espiritual que foi expulso do céu, mas está nos lugares celestiais tentando, procurando fazer mal, até o dia que Deus já decretou. Quando chegar aquele dia, ele vai ser preso e vai ser colocado no lago de fogo. Mas os demônios e todos aqueles que obedecem a palavra de Deus, enquanto isso, ele está agindo, tentando para enganar as pessoas, iludir, desvirtuar a verdade da palavra de Deus, para enganar as pessoas. Então ele tem milhões de anos e nós apenas, muitos de nós têm 15, 20, 30 anos. E o que é isso diante de todos os anos que ele tem e que ele esteve lá na eternidade? Então ele tem poderes, ele tem maneiras de seduzir, de enganar todo mundo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que ele é o sedutor que engana as nações. Então a gente tem que ter muito cuidado, não vacilar, não ignorar as astúcias de Satanás. O apóstolo Paulo falou isso. Não ignoramos os seus ardis. Paulo sabia que ele era maquiavélico, que ele era muito perigoso, que ele tinha as astúcias para conseguir enganar quem quer que seja, que não fique atento à verdade de Deus. O diabo engana facilmente. Então, continuando, que ele existia há milhões de anos e esteve no céu e foi capaz de iludir a terça parte dos anjos. Preste bem atenção. Ele foi capaz de iludir, enganar, seduzir, chegar e fazer a mente dos outros anjos para corromper e se desviar da verdade de Deus e se levantar contra o próprio Deus. Veja só, a terça parte, o quanto ele é maquiavélico e o quanto ele é sedutor e o quanto ele é mestre
da mentira para enganar. Então a gente tem que ter muito cuidado, não vacilar. Estamos aqui na terra, numa guerra espiritual, temos que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, procurar o caminho da salvação e, além disso, proteger a nossa mente dos ataques que todos nós temos no mundo espiritual, que está escrito isso em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 adiante. Então, veja bem, leve a sério. Tanto eu tenho que levar a sério, eu tenho que tomar posição, postura contra os ataques do inferno e da mentira e do espírito de Satanás. Então, é uma coisa muito séria. Então, olha só, continuando, ele enganou a terceira parte e se levantou contra Deus. Que dirá daqueles que vivem na prática do pecado? Aí já está na mão dele. Então, obedeçamos em tudo ao que o Senhor Deus aconselha em sua palavra, para que não venhamos ser vencidos pelo poder maligno das trevas. Estamos a cada dia enfrentando dois adversários muito perigosos. A nossa vontade própria, querendo fazer a nossa própria vontade, e o príncipe das trevas e seus súditos, que são os demônios. Aí, concluindo, um conselho aqui para todos nós: só com a vida totalmente entregue a Deus e com a comunhão e o poder do Espírito Santo conseguimos vencer. Precisamos de discernimento espiritual também. Então, levemos a sério. O diabo e seus demônios, ele tem poder de iludir e de enganar. A pessoa tem que estar vigilante na prática da palavra, entendendo o que é a verdade de Deus no que está escrito, para quando vier uma palavra distorcida ou para tentar nos enganar, para a gente fazer sair da verdade de Deus, da vontade de Deus, para não pecar contra Deus e contra a nossa própria alma. Vamos agora orar a Deus e tudo seja para a glória de Deus. Deus tem e quer nos ensinar mais e mais sobre as verdades espirituais, as atuações no mundo espiritual que atinge o mundo físico e o nosso corpo e a nossa alma. Oremos então. Senhor Deus, tudo, meu Deus, que nós precisamos saber está na Tua palavra. Precisamos, como Paulo disse, não ignoramos os seus ardis. Satanás é astucioso, pai da mentira, e só através de uma vida regrada no temor, no Espírito, através do Espírito Santo, nós temos o discernimento para discernir aquilo que é engano, mesmo falando uma meia verdade da tua palavra, mas a gente discernir que é um engano, que é uma astúcia do diabo para tentar nos enganar. Tem misericórdia de nós, todos nós. Em nome de Jesus é o que eu te oro, te agradeço, abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, ótimo dia a todos nós. Deus nos proteja.